O sol mal começava a se erguer sobre as montanhas que cercavam a estreita e poeirenta vila de Sarepta. Os primeiros raios de luz dourada tocavam os telhados de barro, e o sopro frio da manhã ainda pairava no ar quando a viúva saiu de casa, seus passos lentos, mas decididos em direção ao portão da cidade. Levava nas mãos 2 pedaços de gravetos, secos como seus olhos depois de tantas noites em claro. O pote de farinha estava quase vazio. O azeite, reduzido a um fio espesso no fundo da botija. Era tudo o que restava. Ela caminhava em silêncio, reunindo gravetos para acender a última chama. Prepararia um pequeno pão para si e para seu filho. E depois não havia planos. Apenas o silêncio da fome. Dias antes, ela ainda tentava imaginar uma saída. Buscou vizinhos, amigos da infância, até parentes distantes. Mas a seca havia atingido a todos. O céu estava fechado há anos e os poços, ressequidos, pareciam repetir a pergunta muda do povo. Onde está Deus? Naquele instante de desesperança, como muitos que já vivera, ela apertou o pedaço de lenha contra o peito. Era pouco, tudo era pouco, pouco fogo, pouca farinha, pouco azeite, mas ela ainda tinha um fio de fé, tão tênue quanto o azeite em sua botija. Senhora, chamou uma voz atrás dela, quase num sussurro. Ela se virou lentamente, surpresa. O homem era claramente um estrangeiro. Vinha da estrada, as roupas empoeiradas denunciando dias de viagem. Seus olhos, porém, eram vivos, gentis, e havia algo em sua postura que exigia atenção, não por força, mas por uma estranha certeza que carregava. Pode me trazer um pouco de água? Ele perguntou. O rosto cansado, a voz serena. Ela hesitou. Água era escassa, sim, mas aquele pedido era simples. Assentiu com a cabeça e virou-se para buscar um pouco. Enquanto caminhava, ele completou, e por favor, traga também um pedaço de pão. Foi como uma lança em seu coração. Ela parou, respirou fundo e voltou-se para o homem. Senhor, juro pelo Deus vivo, disse ela, com voz embargada, não tenho pão. Tudo o que me resta é um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite. Estava justamente saindo para buscar lenha. Vou preparar isso para mim e meu filho, e depois vamos esperar a morte. O homem a olhou com compaixão, mas sem hesitar. Havia firmeza em suas próximas palavras. Não tenha medo. Vá e faça exatamente como disse. Mas primeiro, prepare um pequeno pão para mim. Traga-o e depois faça para você e seu filho. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz, a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que eu voltar a enviar chuva sobre a terra. Houve um silêncio longo entre eles. Ela o observava como quem tenta decifrar um enigma. Era um pedido ousado. Exigia fé e, mais do que isso, entrega. Como poderia dar o último alimento a um estranho? Mas ao ouvir aquelas palavras, algo em seu coração se mexeu. Não era apenas um pedido de comida. Era um convite. Confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela abaixou a cabeça e voltou para casa. As mãos tremiam quando amassou a farinha, misturada ao pouco de azeite restante. O cheiro do pão assando se espalhou pela pequena cozinha e chegou até o quarto onde o filho dormia. Com reverência, ela o colocou num pedaço de pano e o entregou ao homem. Aqui está, disse, sem conseguir olhar em seus olhos. O homem recebeu o pão e comeu com gratidão. E então ela, sem esperar, voltou à cozinha. O que viu a paralisou, a botija de azeite ainda pingava. A vasilha de farinha não estava vazia, era pouco, mas estava lá. E no dia seguinte, ela acordou e ambos ainda estavam cheios. E assim foi no outro dia, e no outro, sem explicação, sem milagres estrepitosos, sem céu se abrindo, apenas constância. Nas semanas que se seguiram, a viúva alimentou a si mesma, ao profeta e ao seu filho. O pão, o azeite, a farinha, sempre havia. Nunca muito, nunca em excesso, mas sempre o suficiente. Como se Deus dissesse, a cada manhã, estou aqui. Pode confiar. Algum tempo depois, seu filho adoeceu. A febre subiu, e em poucos dias seu fôlego cessou. A viúva, desesperada, ergueu o corpo sem vida nos braços e correu até o quarto onde o profeta se hospedava. Lágrimas escorriam em silêncio pelo seu rosto. O que fiz de errado? Você veio aqui para me lembrar
lembrar do meu pecado e matar meu filho, sua dor transbordava. O profeta, chamado Elias, não respondeu com palavras. Tomou o menino dos braços dela e o levou ao seu quarto. Deitou o garoto na cama e orou alto: Senhor meu Deus, traz de volta a vida deste menino. 3 vezes repetiu a oração, clamando com toda a sua alma, e ali, na quietude do quarto, algo sublime aconteceu. O menino respirou, voltou à vida. Elias o tomou nos braços e o entregou à mãe. Veja, seu filho vive. Ela caiu de joelhos, em lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, era um choro que vinha da certeza. Agora sei que és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A esperança havia voltado à sua casa, não apenas em forma de pão, mas em vida, e o pão da fé se tornara mais forte que a escassez. A presença de Deus se revelara não em trovões, mas no cuidado diário, silencioso e fiel. A seca perdurou por um tempo ainda, mas a viúva não voltou a temer. O que para muitos parecia o fim fora, para ela, uma nova chance de confiar. Hoje, tantas vezes olhamos os vasilhames vazios da vida e perdemos a esperança. Mas tal como a viúva de Sarepta, somos chamados a confiar. Mesmo quando a lógica diz que não há saída, um simples ato de fé pode abrir espaço para o cuidado invisível de Deus. O azeite pode parecer pouco, mas com Deus sempre será o suficiente.